Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa Rádio Atitude Popular. Está começando a partir de agora o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponesa FM 95,7 de Crateús, FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena, Rádio Ação Popular da Bahia, Rádio Canaã em Quixeramobim, Vozes do Campo a 87,9 em Monsenhor Tabosa, Rádio Resistência em Mombaça. Formamos assim agora a Rede Cearense de Comunicação Popular, para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo. Na fanpage Democracia Participativa CE, na página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais e de entidades que estão compartilhando o programa via Facebook, porque você também pode conferir e interagir com a gente através do nosso canal no YouTube, na TV Atitude Popular, bem como, no Instagram. O endereço é Atitude Popular, tudo juntinho, Atitude Popular, e você confere. Esses são os caminhos para você conferir o programa que está acontecendo a partir de agora, na produção do Esdras Gomes, a apresentação dela, Marina Valente, locução técnica comigo, Jonathan Neto, direção geral da Rádio Atitude Popular do Souza Júnior. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindipetro, Sintepave, Sindiconte, Simpospetro, Sindojus, Adufse, SC Assessoria Contábil e ainda Unicursos do Professor Júnior. Nossos agradecimentos também extensivos aos amigos e amigas que contribuem mensalmente e individualmente para a manutenção deste programa. Tá no ar, Democracia no Ar, para desejar um bom dia para a aniversariante do dia, Marina Valente, que tem esse carinho, esse carisma e é retribuído, pela gente que faz a produção, como o Esdras, toda a Rádio Atitude Popular, desejando a você muita prosperidade, vida longa, positividade, vitórias, não só pessoais, mas coletivas. Enfim, é muito extensivo todo o amor que a gente sente por você, os internautas, os funcionários aqui da rádio e todos que fazem com imenso carinho esse programa, e você que está à frente transmitindo e desejando também a todos e todas excelente positividade, alegrias, felicidades, enfim, junta tudo nesse pacote e receba de braços abertos aí nosso carinho, nosso carisma por você. Muito obrigada pelo carinho, Jonathan Neto. É recíproco, essa equipe aqui arrasa. Eu adoro cheiro grande. E com certeza que venha todos esses desejos de carinho que você me deu agora pra ti e pra todo mundo que faz a nossa querida Rádio Atitude Popular. E vamos que vamos! Cheiro grande a todo mundo que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, TV Atitude Popular. Não deixem de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação quando a gente chegar, trazendo cada vez mais democracia para sua semana. Bom dia a todo mundo que nos acompanha também através do nosso canal do Facebook, Democracia Participativa CE, que é a página do Movimento Democracia Participativa. Vocês estão aí curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas também são comentaristas desse programa. E um cheiro bem grande para quem está através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. O programa de hoje recebe o poeta e produtor cultural e também a pessoa que é responsável pela biblioteca comunitária no bairro do Curió, José Thales da Silva Soares, conhecido como Thales Azigon, para conversar sobre a reunião, uma reunião que vai acontecer no dia 13 de fevereiro na livraria La Marca, para discutir as demandas do setor. Vamos conversar, claro, aproveitando, sobre biblioteca comunitária, sobre hábitos de leitura, sobre a importância do hábito de leitura. Enfim, seja bem-vindo ao programa, Thales. Obrigado. Bom dia para todas e todos. E vamos aí conversar sobre todos esses assuntos que estão cada vez mais urgentes aí
né, tendo em vista as notícias atuais aí dos vários casos de censura também que a gente está passando. Tá mais do que na hora da gente se organizar. Ok. E comentários hoje? Nosso querido professor Fábio Sobral não está conosco, mas nós temos aqui o companheiro e poeta Alain Mendonça, que também vamos falar sobre isso também, por curiosidade, aqui ele trouxe um bando de livros, porque ele publica livros, né, e escreve também, então trouxe pra gente dividir isso aqui com a gente. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, agradecer o convite do Ezio. Parabéns, Marina. Tô sabendo agora. Aniversário. E é um prazer estar aqui discutindo temas tão importantes. Prazer estar com o Thales aqui também. Ok, vamos que vamos pro nosso giro? Vamos girar. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Uma campanha mundial que reúne mais de 540 mil assinaturas está sendo feita na plataforma Vaz desde o dia 11 de fevereiro e exige alteração no algoritmo do YouTube para que vídeos que disseminam fake news sobre mudanças climáticas parem de ser promovidos. Podiam tirar aqueles também que falam que a Terra é plana, né? Essas coisas meio... Será que não dá para botar no pacote de coisas esdrúxulas do seu YouTube? Esses vídeos sustentam que as mudanças climáticas são uma farsa e que podem ser encontrados em busca com palavras-chave como aquecimento global e mudanças climáticas. O YouTube é uma plataforma capaz de atrair audiência maior do que qualquer outro meio de comunicação, algo jamais visto na história da mídia. E por isso a desinformação sobre o problema do clima deve preocupar a sociedade em todo o mundo, já que a segurança e a saúde do planeta estão ameaçados, assim como entendem os defensores da campanha. Aliás, não só os defensores, qualquer pessoa que acredita em ciência, lá e vê as estatísticas, vê o que está acontecendo, enfim. No YouTube, visitantes gastam em torno de 1 bilhão de horas por dia e mensalmente a página é visitada por 2 bilhões de pessoas. É uma página específica essa ignorância? Só de uma página que consegue produzir esse efeito? É sério, produção? O montante equivalente a praticamente 1/3 da população mundial. Isso é mais do que a audiência de todas as TVs no mundo. Há diversos relatórios sobre o problema divulgado aí pelo Avaz. Uma questão central apontada pelo relatório é que no YouTube, assim como nas redes sociais, os algoritmos estão programados para maximizar o tempo que o usuário passa em sua plataforma, mesmo que isso signifique deixar milhões de pessoas vendo teorias da conspirações malucas e informações puras, como adverte a campanha. Com informações aí da Rede Brasil Atual. Atitude Popular. Giro de notícias. E o senador de Vermont, Bernie Sanders, venceu a primeira primária de New Hampshire, segundo as projeções baseadas em 87% das urnas apuradas até o início da manhã do dia 12 de fevereiro, hoje. Com 25,7% dos votos, ele supera o prefeito de South Belt, Pete Buttigieg. Eu não sei o nome desse sobrenome desse homem, não. Agora a produção é uma coisa que eu amo, a produção, sabe? Se não for, por isso que a gente é casado, verdade. Senão eu já tinha jogado o trem. que tem essa altura 24,4%. E a senadora Amy Klobuchar, também não sei o sobrenome dessa criatura, que obtém o surpreendente terceiro lugar com aproximadamente 19,8%. Já a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, essa eu conheço, aparece com 9,3%, e o ex-vice-presidente Joe Biden aí está com 8,4%, embora ambos tenham tido desempenho abaixo do esperado no início da campanha. Isso não deve significar que qualquer um dos dois ex-líderes em pesquisas nacionais desista da candidatura antes de ser chamada aí a super terça, quando boa parte dos estados define seus candidatos. Mesmo sem obter delegados em New Hampshire, os dois apostam uma mudança nas próximas duas prévias em Nevada e Carolina do Sul. Com informações, matéria aí com informações da Rede Brasil Atual. Atitude Popular. Giro de notícias. E a diretoria do Sindicato de Trabalhadores da Universidade Federal do Estado do Ceará, Sintufse, participou do encontro das comissões internas de supervisão do plano de carreiras da base da FASUBRA sindical, realizado nos dias 8 e 9 de fevereiro na Associação Comercial do Distrito Federal. Participaram dos encontros as diretoras do Sintufse, Aurelineide Pereira, da Comunicação, e Cássia Araújo, do Jurídico, que também representa a CIS da Universidade Federal do Ceará, UFC, além de Carlos Eduardo Barbosa, que é a CIS do Unilab, Gedeon Correia e Gabriela Catunda, representantes da CIS UFCA,
e o evento concentrou ao todo 115 servidores técnico-administrativos de educação de todo o país, além de representantes do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas e da Andifes. O encontro teve como tema 15 PCCTAI, 15 anos de conquista, carreira para quê, por quê e para quem, e discutiu perspectivas da carreira em uma conjuntura de constantes ataques à educação, além de estratégias de defesa e resistência da categoria ao longo do ano. Na ocasião, foram apresentados os integrantes da CIS e das Comissões Nacionais de Supervisão de Carreira, com informações aí da Assessoria de Comunicação do Sintufs. Democracia no ar. A pauta voou hoje. Vamos lá, Reni Bastos dizendo bom dia, seja sempre iluminada, querida Marina, parabéns. Obrigada pelo carinho, Reni Bastos. O Souza Júnior, nosso diretor-geral, tá dizendo o seguinte: uma das armas mais importantes que temos para combater os governos fascistas, como o de Bolsonaro, é o conhecimento obtido através da literatura. Não é por acaso que o Bozo é contra os livros, que tem muita coisa escrita. Parabéns aos participantes do programa Democracia no Ar por abordarem esse tema. É o recado aqui do diretor-geral do programa, Souza Júnior. Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro vamos falar da reunião, né, que está aqui gritando na pauta. Dia 13 de fevereiro, na Livraria Marca, para discutir demandas do setor da cultura, isso? Da biblioteca, o produtor não montou o setor. Isso. Na verdade, agora, recentemente, no dia 7 de fevereiro, aconteceu uma reunião do Fórum de Linguagens dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Ceará, de todas as linguagens artísticas, lá no Teatro do Cine São Luís, né? E lá acontecerá uma outra reunião, e uma das coisas que foi combinada foi que as pessoas dos seus setores, das suas linguagens, se reunissem nos seus fóruns, né? Hoje, o Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas tem oficialmente um fórum, que é o FLEC, mas só que é um fórum que não tem a participação que seria necessária, né? Eu tô aqui, já fui secretário do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Fortaleza. Na época, fiz algumas tentativas para que reunisse o setor e a gente começasse a conversar e a demandar coisas para o poder público, tanto estadual quanto municipal. E a gente sabe que tanto o poder público estadual como municipal não tem nenhuma política de livro, leitura, literatura, bibliotecas. O que existe atualmente são pequenas ações de impacto imediato. A gente tem aí alguns projetos como agentes de leitura, que são projetos importantes, mas que eu acho que ainda não tem o relevo que deveria ter. E a gente tem muitas demandas dessas cadeias, né, do livro, leitura, literatura e bibliotecas, que não são levadas a sério, que não são debatidas, não são discutidas, e isso é culpa nossa também, porque a gente deveria aprender, por exemplo, com o Fórum de Teatro e de Dança, que são muito articulados, que se organizam, que participam, que demandam, que acompanham, né? E esse é o nosso papel como sociedade civil, é de acompanhar o que está acontecendo. A gente às vezes esquece, né? A gente acha que política é votar, é só votar e chegar lá na hora e votar, e que todos os nossos problemas vão ser resolvidos por quem está nas gestões, e esquece de fazer o que a gente tem que fazer, que na verdade somos nós que fazemos a política no dia a dia, né? Somos nós que estamos lá promovendo as bibliotecas, somos nós que estamos publicando nas nossas editoras independentes, divulgando a contação de história, e o nosso setor é gigante, né? E sempre fiquei muito impressionado que, como um setor gigante não consegue reunir um fórum consistente, um fórum numeroso. Imagina só, a gente tá desde os professores, né, e aí os profissionais de universidade que estudam a temática do livro, da literatura, da leitura, aí já é passando isso pelo setor industrial com os editores, né, os trabalhadores gráficos, a gente entra no campo criativo com as escritoras e os escritores, vamos para os mediadores, é muita gente que está dentro do nosso setor, e esse monte de gente não conseguiu ainda se organizar, né, de uma maneira unificada para a gente demandar coisas. Fórum representativo que tenha muitas vozes, e também, já que a gente está com uma demanda imediata, conversar quais são essas demandas que vão ser levadas na reunião, né? Já teve demandas iniciais do Fórum de Linguagens, mas haverá outra reunião com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
no dia 17. A gente tem aqui o Edmilson Trigueiro dizendo: bom dia, Maia Grande, jornalista Marina Valente. Eu, Edmilson Trigueiro, de Coremas, Paraíba, sempre ligado em você. Saúde, paz e sucesso. Obrigada pelo carinho, Edmilson Trigueiro. E a Vânia Cristina Gonçalves também dando bom dia para nós. Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda ao programa. Bom, dito, né, a questão da reunião e da importância da biblioteca, da gente, né, de alguma forma organizar o processo de rede, vamos ver e conhecer um pouquinho o trabalho de quem está no processo nessa rede. Fala pra gente sobre os livros que você trouxe, a editora, apresenta pra gente ela. Antes de falar da editora, comentando o que o Thales está falando, o Thales já foi conselheiro de Fortaleza, né, da literatura, teve muito presente no fórum. Há, tanto eu como o Thales, um processo histórico dessa presença nesse lugar do fórum e conselho e tal. Eu estava até agora, a última gestão de Conselho do Estado de Literatura, como conselheiro de literatura, e também com uma presença muito grande no interior. Essa questão do Ceará grande, uma literatura muito forte nossa, feita nos interiores, artistas muito potentes. E aí eu vislumbrei essa possibilidade desse diálogo maior e venho publicando em maior número autores dos interiores, né? Mas também da capital também. Nessa ideia, nessa busca de diálogo mais amplo. O Ceará é um estado em política cultural muito para a capital. Muito para a capital. Então, a necessidade da gente quebrar isso, abrir. Pós-Petro, Sindojus, Adufse, ESC Assessoria Contábil e Unicursos do Professor Júnior. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús, 25 de Maio FM de Madalena, na Rádio Ação Popular da Bahia, Rádio Canaã, Rádio Vozes do Campo e logo mais a Canudos FM, também Boa Viagem, reprisa este programa para você. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais e de entidades que estão compartilhando o programa Democracia no Ar via Facebook. Você também pode conferir e interagir com a gente através do nosso canal no YouTube, na TV Atitude Popular, bem como no Instagram. O endereço é Atitude Popular, tudo juntinho, tá bom? Atitude Popular. Lembrando que o programa Democracia no Ar, este programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos de volta a partir de agora com a segunda parte do programa de hoje, com a aniversariante do dia, Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. A gente ainda vai comer um bolinho essa semana. Vamos lá. Ops. A gente está recebendo o poeta e produtor cultural José Tales da Silva Soares, que também é responsável por uma biblioteca comunitária no bairro do Curió. E também é o poeta Alain Mendonça, que também é editor de livros aqui. Então a gente está conversando, obviamente, sobre livros, organização, não é, do setor da produção dos livros, e há uma reunião que acontece aí amanhã, dia 13 de fevereiro, na Livraria La Marca, que é também uma livraria muito bacana aqui, porque é uma livraria que tem um perfil muito interessante, que é um perfil de caráter progressista. A gente já entrevistou várias vezes aqui os nossos queridos amigos da Livraria La Marca, e que, além disso, é, de certa forma, uma livraria também de muita resistência, né? Porque é quando você faz uma opção, não é, para um tipo de perfil de livraria num processo de disputa com outras livrarias aí do grande capital, que muitas vezes, vendem livros que são mais best-sellers ou, digamos assim, livros de grande produção, quase que industrial na sua impressão, você está, de certa forma, nadando um pouco contra a maré. E eles estão resistindo já faz tempo, e aí merecem também toda a nossa saudação por isso. Então, amanhã, dia 13 de fevereiro, às 18h30, lá na Livraria La Marca. Participem!
Bom, Thales, eu quero ouvir falar um pouquinho sobre bibliotecas comunitárias, né? O papel que elas desempenham junto com as comunidades. Como é que é esse seu trabalho? Fale um pouquinho sobre a biblioteca e também a importância delas nesse momento. Aí eu quero falar já com vocês sobre, a gente não pode deixar de falar, porque a gente está, digamos assim, enfrentando um governo de caráter federal, né? Uhum. Um governo federal que tem um caráter altamente fascista e que, se pudesse, queimava alguns livros em praça pública, pelo menos, né? Não sei se todos, mas ainda não chegou a esse ponto, mas, né, que tem um ministro da Educação, por exemplo, que não deve ter lido nem uma orelha de livro. Então, vamos falar sobre. As bibliotecas comunitárias são organizações que nascem, né, de atitudes de pessoas ou comunidades ou pequenos grupos, e elas decidem, sem estar institucionalizadas ou ligadas a uma instituição, que o local onde elas estão, onde elas nascem, merecem ter acesso a livro, a leitura, a conteúdo, né, a ciência e a diversas atividades. As bibliotecas comunitárias, elas nascem principalmente, na maioria das vezes, de pessoas que são leitoras, né? São escritoras, são escritores, pessoas que percebem que dificilmente haverá algum tipo de atitude partindo do Estado, de um governo ou de qualquer outra coisa para resolver seus problemas, né? Aqui, por exemplo, em Fortaleza, eu gosto de citar principalmente a Papoco de Ideias, que é do PC, que nasceu de uma atitude de uma família, né, da família Castro, a Argentina Castro, a Tânia, a Cris. Elas foram crianças que cresceram ali com toda a dificuldade, e quando conseguiram ter acesso a livro, e a Cris aí na educação superior, coisa que nenhuma das gerações da família dela teve acesso, elas resolveram abrir uma biblioteca comunitária. Isso também acontece no Barroso com a Biblioteca Viva, acontece lá no Curió, né? Vai começando aqui lá no Santa Filomena com a Garagem-teca da Filó, que recentemente agora vai mudar de endereço, e tem várias pessoas que fazem isso, e é muito importante porque, olha, imagina só, você fazer uma biblioteca comunitária é você poder discutir ideias da maneira mais livre possível, né? Sem intervenção de um Estado ou de alguém dizendo o que você pode, o que você não pode fazer, o que você pode ou você não pode dizer. E aí agora, nesse contexto, a gente teve aí o caso de Rondônia, né? E agora também estamos tendo o caso de São Paulo, que o Dória mandou proibir alguns livros que eram para ser distribuídos nas casas penitenciárias, e a gente sabe o quão importante está sendo o trabalho de literatura nesse sistema ridículo, horrível, que é o sistema penitenciário, né, que é punitivista. A gente sabe que é contra principalmente as pessoas negras, que são em sua maioria as pessoas que estão encarceradas, e a literatura é essa possibilidade de a gente pensar outra coisa, de propor outra coisa, né? E dentro desse contexto, nada mais sintomático do que a gente está tentando organizar, né? Tentando chamar, convocar as pessoas, porque nós nos organizamos, nós temos uma rede de bibliotecas comunitárias, a gente consegue fazer ações em rede. Agora, recentemente, nós fizemos um campeonato de xadrez das bibliotecas comunitárias. O xadrez é incrível, assim, uma ferramenta pedagógica, lúdica, super interessante, então está super dando certo, né? Das bibliotecas comunitárias está nascendo também agora, por exemplo, a Agência Periferia em Pauta, de comunicação da periferia, nasceu dentro de uma biblioteca comunitária. Então muita coisa surge daí, né, desse espaço, desse local. E aí algo como se juntar, né, chamar as pessoas e conversar, como essa reunião que vamos fazer amanhã no fórum, serve também para potencializar ações como essas. Imagina só, se a gente já consegue fazer tudo isso sem nenhum tipo de apoio, né? Imagina se a gente consegue obrigar que o Estado apoie. A gente tem um sistema estadual de bibliotecas comunitárias, por exemplo, hoje, que ele é um sistema que só existe no nome, né? É o Sistema Estadual de Bibliotecas Comunitárias. Mas o que ele realmente faz, né, como sistema? Qual é o apoio que ele dá de verdade para essas bibliotecas comunitárias? A gente tem aí a Biblioteca Dolor Barreira. É uma vergonha a gente dizer que a Biblioteca Municipal de Fortaleza é a Dolor Barreira, que está em petição de miséria, né?
é um espaço feio, nem o outdoor da biblioteca você consegue enxergar as letras, né? E muitas outras coisas. Não existe, por exemplo, um concurso de escritores que publique todos os anos, pelo menos uma vez por ano, né, que apoie as editoras independentes. Nós, fora a Bienal do Livro do Ceará, que acontece de 2 em 2 anos, não existe nenhum evento oficial de literatura, livro, leitura do município de Fortaleza, né? E fora a Bienal também não existe outra coisa que é feita pelo Estado. É uma série de coisas que a gente, se organizando, consegue conversar sobre isso nas bibliotecas, em todos os espaços. Ok, a gente tem a Sara Góes dizendo que todo dia eu tô aqui acompanhando vocês, justamente no dia que o meu crush Sebastião participou do Bullying. Bolsonaro atrapalha até meu sono. Mulher, não pode deixar. Não pode deixar o Bolsonaro. O sono ele tira mesmo da gente. Agora, atrapalhar o crush não pode deixar, não, mulher. A não ser que o crush seja bolsonarista e a gente se livrar dele é fácil. Agora, se não for, mulher, não perca o crush por causa do Bolsonaro. Ela tá dizendo parabéns, mulher. Felicidade, obrigada pelo carinho. Demanda. Quer dizer, a gente tá a gente chegou a uma conclusão, né, dentro desse processo político todo que nós vivemos, né, que ou as pessoas realmente não leem, né, acho que então livro de história teve gente que tem alergia a ele, mas não só não tem a noção da importância da cultura, né, e da leitura, porque não é possível que as pessoas espalhem de repente tantas coisas que não tem absolutamente nada de real, porque elas simplesmente nem confrontaram, às vezes, inclusive simplesmente compartilham coisas ou dividem coisas só pelo lead, né? pela manchete, sem ler o conteúdo daquilo que elas estão passando adiante. Né? Então, assim, acho que ficou meio que evidente que a gente tem uma falta aí de leitura, ou talvez não de leitura, mas de letramento. Também. Né? Na nossa sociedade, e isso tá, pelo menos a gente está questionando muito isso. Né? E a gente está agora, inclusive, numa cultura. Não sei se pode chamar de cultura, péssimo usar a palavra cultura para isso, mas uma cultura da ignorância, do dizer que ler não precisa ler, textão, é mimimi, não é esse tipo de postura, de ataque à educação, né, de discurso vou tentar definir isso aqui. Um discurso de ódio à ignorância mesmo, como se a academia, por exemplo, fosse uma coisa ruim, ou a cultura popular fosse uma coisa ruim, o teatro uma coisa ruim, enfim. O ataque à cultura e à educação está evidente na nossa sociedade nesse momento. O que me leva a perguntar as pessoas também não estão defendendo, né? Uhum. Então, de certa forma, o governo está fazendo algo que ele está encontrando eco dentro da própria sociedade. Quero saber como é que é a experiência dessas bibliotecas comunitárias dentro das comunidades, ou seja, como é que elas são recebidas, se elas acessam, se elas vão realmente ler, e se não, se ainda ou se acessam, mas poderia ser melhor, o que está faltando, né? Além do incentivo, digamos assim, de caráter mais econômico por parte de governos, mas como despertar esse interesse pela leitura e catucar, né, os nossos jovens e tal. Venham para cá, que aqui é legal, vocês vão gostar, vocês vão ver. Na verdade, a gente vive um cenário que é simplesmente um reflexo dessa cultura de ignorância de sempre. Desde sempre, né? Nenhuma atitude, por exemplo, quando se fala de política de livro, leitura, literatura, biblioteca, de formação de leitores, não existe na história desse país uma política continuada, por exemplo. Algumas políticas que foram propostas, elas se descontinuam. Vou dar um exemplo clássico, Literatura em Minha Casa, que era uma ação muito interessante do MEC, que faziam coleções de livros e distribuía esses livros dentro, né, para os meninos do ensino fundamental, e eles cada um levava uma vez por ano 5 livros para casa. Era interessantíssimo, mas acabou, foi descontinuado. E é descontinuado também em políticas, não existe, né, na verdade, nunca existiu. Então, se a gente vive o que a gente vive hoje, é porque realmente nunca se foi levado a sério a formação leitora, né? Uhum. E a formação leitora não é só fazer com que você consiga ler um livro, mas é que o livro e a leitura tenham sentido na sua vida. O que acontece é que as pessoas não
não tem sentido para elas um livro. Não tá na cultura, não tá na televisão, entende? A gente não tem uma regulamentação sobre essa questão na televisão. Por que nunca foi feito que seria obrigatório ter programação voltada a incentivo à leitura e à literatura nas TVs de grande mídia, né? Porque não se tem projetos. Você vê prédios públicos. Todo prédio público tem um almoxarifado, né? O Gabeira até falou isso. Aí você percebe que o Brasil é um país que não liga para a leitura quando você pega o projeto arquitetônico de qualquer prédio público e nunca o arquiteto coloca a biblioteca dentro desse projeto, né? Então, essa é a grande questão, que não existiu formação leitora, né? Todas as atitudes, tudo que foi feito até agora foi sempre pontual. E a partir do momento que a gente não pega algo e faz concreto, a gente vai ficar sempre sofrendo, assim. Alan. Há um desmonte, né, há muito tempo do pensamento, né, da valorização do pensamento. E você pega pessoas na universidade, a universidade vai se distanciando da cultura, né, as universidades vão se distanciando da cultura. Há uma necessidade desse empurrecimento mesmo, dessa falta de pensamento, pelo próprio capital, né, para se vender mais e para os governos se manterem, mesmo na inutilidade, né. Thales falou, é impressionante a força das bibliotecas comunitárias e a necessidade delas existirem, porque elas fazem algo que é mágico, que é o acesso. E esse acesso livre, né, assim, aquela pessoa tem direito àquele livro, né, ela se apropria daquele livro em forma tátil, em forma de afeto, sabe? Isso é muito forte. Thales falou muito bem da biblioteca municipal, né? Ela é mínima para uma cidade como Fortaleza. Você imagina que a biblioteca de Fortaleza é pelo Barreira, né? Assim, e ela, ainda mais triste você pensar que ainda bem que ela existe, porque no estado não existe, né? Existe, mas está há 6 anos fechada. Aí você vê também o interesse da gestão para a literatura, que deixa uma biblioteca fechada durante 6 anos, né? Quase 10, na verdade, né? Eu tava falando que existe uma geração inteira de fortalezenses e cearenses que nunca nem entraram na biblioteca Você estadual. imagina o prejuízo, né, social de uma biblioteca fechada durante tantos anos, né? Pessoas que passam, né? Sem esse acesso, né? Por isso a necessidade imensa da biblioteca comunitária. E é isso, assim, é realmente muito triste esse desmonte, né? Essa campanha do desinteresse pela literatura. O Estado tem um projeto que é sensacional, que é o Agente de Leitura, que não tem continuidade. Se gasta muito dinheiro em reativá-lo, em formações, eu já participei de várias, né? Com essa coisa dos professores indo no interior fazendo formações, logo depois, poucos meses depois, se desmonta aquilo. Os agentes que passaram no concurso, né, e fizeram as formações ficam meses sem receber seus salários. E é uma ideia sensacional, completamente perdida, porque eles são como agentes de saúde, eles vão nas casas, eles são bibliotecas ambulantes. Eles vão nas casas, aqueles livros entram nas casas, né, o livro faz parte das casas. A ideia é sensacional, mas a falta de política é terrível, né? Se gasta um imenso dinheiro público nessas reativações que depois se desfaz, e é isso. Infelizmente é triste. E acho que é só importante destacar que a pessoa que está escutando esse programa, ela é responsável por isso também, entende? Quando a gente não se articula, a gente não constrói e faz coisas, né? E age de alguma maneira e fica só lá passivo esperando que alguém faça por você, você tem uma parcela também de responsabilidade. Não vou usar essa palavra culpa, que é muito cristã, mas você tem uma parcela de responsabilidade para que se modifique a realidade, né? Se pessoas fazem atitudes como criar uma biblioteca dentro de suas casas, tudo bem, você pode até não ter estrutura para isso, mas você tem voz, tem presença, e eu acho que hoje a coisa mais política é a presença, né? Quando se você mostra, você se agrupa em quantidades e você mostra, olha, existe, porque muitas das vezes a desculpa que eu escuto dos governos estaduais e municipais é: mas não tem demanda, a gente não escuta demanda, o pessoal da literatura não demanda. Como se não soubessem, né, o que era para ser feito. Mas isso vira uma desculpa, né, que acaba usando isso como justificativo. O que a gente tem que fazer é impedir que essas desculpas existam, entende?
Bom, a gente tem mais comentários de ouvintes. A gente tem aqui o Antônio Carlos de Freitas, querido radialista, ex-deputado e professor Antônio Carlos, dizendo um abraço no aniversariante do dia, valorosa camarada Marina Valente. Vida longa, saúde e paz, abaixo o fascismo. Beijinho grande, Antônio Carlos. Saudade de você aqui na minha bancada, viu? Como comentarista. Souza Júnior, nosso querido diretor-geral, está dizendo: meus parabéns a Marina Valente, até no nome na defesa dos direitos sociais do povo brasileiro. Gosta o eterno trocadilho com o meu nome. Tá certo, Souza Júnior. E da democracia. Que esse mais um ano de vida se renove durante muitos e muitos anos e que o jornalismo cearense possa se espelhar no compromisso que a Marina demonstra com a verdade e com os interesses do povo todo dia no programa Democracia no Ar. Muito obrigada demais pelo carinho. Hoje vocês vão me mimando assim, viu? Vocês vão ver se eu não vou ficar besta daqui a pouco. Vou começar a exigir maquiador. Ok, cheiro grande no meu povo. A gente falou sobre essa questão da política pública, mas eu realmente acho que ela tem o papel dela, mas eu também fico pensando aonde mais a gente pode mexer, sabe? Com as pessoas, ou provocar as pessoas. Eu acho que... Não sei se é o próprio sistema do capital como um todo, que anda tirando tempo de leitura das pessoas, tirando tempo de vida para tudo. Se é talvez a forma como a gente está jogando esse encanto, né? Talvez... nos livros que a gente permite que chegue até as pessoas, se talvez está faltando um diálogo, né, que mexa com o emocional, não sei onde vai, mas eu queria que a gente de repente fizesse exercício de pensar aqui, se a gente pudesse fazer, embora, né, concordo demais com a questão da política pública, não ignoro que ela seja fundamental. Eu mesma, é uma coisa que vem do Rio de Janeiro, de Biblioteca Nacional, me choquei quando aqui cheguei e só consegui acessar, inclusive, a Biblioteca Estadual uma única vez, né? Minha filha, quando assim que eu me mudei, minha filha nova, depois nunca mais consegui ver aquela biblioteca perto, né? E me espanta, porque é uma coisa que na minha cidade, na minha cultura de cidade, é uma coisa que a gente faz aos finais de semana com as crianças, né? Vamos ter uma atividade na biblioteca, vamos levar a criança para a atividade da biblioteca. E aqui, isso não foi possível. E eu sinto que fez falta, né, na formação dela, em relação à minha formação, porque isso era uma coisa, né, enfim, como era também o Museu Nacional, que, né, Deixaram pegar fogo. Criminalmente deixaram pegar fogo, né? Mas isso que você falou é justamente o básico da formação de leitura, né? Existe um profissional, uma profissional que é o mediador e a mediadora de leitura. É uma categoria muito recente de profissional. Isso vem da década de 80, 90 e está se estabelecendo mais fortemente hoje, que é essa pessoa que pensa como podemos fazer atividades e ações para que as pessoas leiam e tenham intimidade com o livro. Mas veja só, a gente está falando de cultura, né? Do mesmo modo que as pessoas têm a cultura do esporte, a cultura do futebol, e independentemente faça chuva, faça sol, as pessoas estão nos campinhos nos fins de semana. Quando inexiste livro na casa das pessoas, inexiste gente falando de livro no dia a dia, para ela não vai fazer sentido, né? Então, acho que o que a gente pode fazer de mais urgente hoje, de atitude mesmo, para mudar a realidade, primeiro é estar presente em locais que tenham livros e que façam ações, porque é colocado no imaginário, principalmente dos adolescentes e dos jovens, né, que o livro, a literatura é uma coisa muito séria, uma coisa muito chata, e é comum você estar nesses espaços e eles serem esvaziados. Eu acho que a presença política é importante. E também, se você tem acesso, se você pode comprar livros, se você ler livros, você precisa espelhar isso para as pessoas que estão ao seu redor, né? Seus amigos, sua prima, dar livros de presente, comprar livros na livraria, né? A gente sabe que a gente tem uma
uma coisa aí, tipo, da questão do preço, e as pessoas ficam, lógico, porque não temos pouco dinheiro, e acaba comprando livro pela internet, quase todo mundo faz isso, mas a existência de livrarias funcionando como a Livraria Lamarca é fundamental, então é importante que as pessoas comprem na Livraria Lamarca, entende? É caro, o livro é caro no Brasil. É caro. Livro é caro porque, você imagina só, se você ganha um salário mínimo de quase R$1.000 e um livro é R$90, é 10% do salário mínimo. Aí você vai convencer uma pessoa a tirar 10% do salário dela para comprar alguma coisa que para ela não tá lá, não tá ali, ela nem vê, entende? Não tem nem na casa dela. É muito doido, é você dizer que você vai tirar 3 quilos de carne dela, entende? Isso é louco, entende? Porque as pessoas não têm essa convivência com o livro. Então não vai formar leitor nunca se o livro não for cotidiano, se a literatura não for cotidiana. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, ela gasta um absurdo para ir no estádio de futebol, né? E com álcool também. Com álcool mas também. Mas aí é aquela coisa é uma coisa que eu penso em relação à gestão pública, que é, quando a gente cita São Paulo, Rio de Janeiro e tal, a gente compreende melhor isso aí. A construção de uma cidade possível para a cultura, para as artes, uma cidade possível, a construção de uma cidade de leitura, né? O que se faz para isso, sim? Porque senão todas as atividades da sociedade civil, elas são quase que não se consegue fazer, né? Porque as forças são muito contrárias. Diga-se de passagem, lembrei agora, né, que a própria Biblioteca Nacional tem selo próprio de publicação. Ela publica e vende de forma barata livros que são do acervo. Por que Fortaleza é uma cidade com pouquíssimas livrarias? Uhum. E a única livraria de rua, digamos assim, que funciona como a ideia da gente de política cultural em literatura sonha, pensa, espera, é a Lamarca. A Lamarca, ela é a livraria como um espaço cultural. Isso é o desejo da gente, que exista bem mais, né? Que exista bem mais na cidade. E por que não há? Tem toda uma rede de acontecimentos que faz isso não ser viável. A própria Lamarca sobrevive muito dificilmente, né? Ou seja, então é uma cidade toda construída para o não. Um estado, porque se a gente for pensar no interior do estado, nem livraria tem no interior do estado, então... E é isso, assim, existe um discurso ridículo que eu acho, que é a falta do dinheiro. Eu acho a falta do uso bom do dinheiro. Porque se faz um edital, como foi feito agora, você pega uma quantidade grande de dinheiro, mas é pequena pelo que deveria ser, para realmente impulsionar, mas mesmo assim, você pega uma quantidade de dinheiro tal, e você faz um edital para a pessoa publicar um livro, alguma coisa do tipo assim, que no final das contas não vai dar em nada em relação à cidade, em relação ao Estado, sabe? Ou seja, cadê o pensamento que realmente vai dar em alguma coisa, sabe? Para o uso desse dinheiro público, que você pensa assim, para que foi feito aquilo, como foi feito aquilo, e o resultado daquilo avaliado, sabe? Não há esse pensamento em construção. Eu penso os editais quase que um cala-boca para a classe artística. Você atende a demandas imediatas de uma classe artística, mas não pensa e nem chama essa classe artística para pensar a cidade, pensar o Estado, sabe? E edital não pode ser política pública exclusiva, não pode, né? Não. A gente não existe um equipamento público do governo do estado voltado para a literatura. Só temos a biblioteca estadual que está fechada, né? Aí, então não existe, quer dizer que política pública para a literatura vai ser só edital? Pois é. Qual o resultado final? É isso, essa catástrofe. Exato. A gente tem um outro comentário aqui do Maurício Augusto Martins, dizendo: parabéns pelo aniversário, Marina. Desejo muita saúde. Menino, vocês estão me mandando demais, eu tô falando. Pessoal, aniversário, Marina. Desejo muita saúde, amor, paz e parodiando o assunto de hoje. Você não é uma página boa do livro de nossa democracia, pois você é uma página. Você não, eu li um não aqui no meio da história. Você é uma página. O produtor quase me mata agora. Você é uma página boa. Você é uma página boa do livro da nossa democracia, pois a democracia está no ar. Obrigadíssima pelo carinho, cheiro grande. Muito bom saber que vocês estão assim tão sintonizados com a gente. Bom, estamos na reta final do programa, então vou pedir as considerações finais aqui do nosso entrevistado, que é poeta, produtor cultural,
Fala pra gente também onde fica a biblioteca comunitária, né, do bairro do Curió. José Tales da Silva Soares. A Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária, fica na rua George Sossa, 109, Lagoa Redonda, Curió, né, aqui em Fortaleza. E temos página no Instagram, segue a gente lá, Livro Livre Curió, e no Facebook também, que tem todas as informações de como chegar. Quero agradecer a vocês que acompanharam, né, e convidar que vocês estejam presentes amanhã, às 18h30, na Livraria La Marca, para a gente fazer essa conversa, que vai ser muito importante. Então, falando de livro, toda vez que eu falo de livro aqui, eu tenho que perguntar: seu livro preferido e por quê? É meu livro preferido atualmente, né? Porque eu leio tantos livros. Os meus livros. Atualmente acabei de ler a quadrologia napolitana de uma escritora italiana chamada Elena Ferrante, que a gente não sabe quem é ela, porque ela é uma escritora anônima, né? Ela usa esse pseudônimo. E também Olhos d'Água de Conceição Evaristo, que é uma leitura que não sai lá de casa, a gente lê sempre. Ok. Vamos lá, Alain Mendonça, que é poeta também e editor de livros. Conte pra gente aí as suas considerações finais e depois eu pergunto o seu livro preferido. Eu quero agradecer ao interesse de nos convidar para fazer esse debate aqui, com esse tema tão importante, tão necessário e urgente para a construção de um lugar mais possível, né? Não só para a literatura, mas para todas as artes, porque isso é toda uma questão de base, né? De pensamento de base e tal. E convidar as pessoas da classe, em todas as cadeias, como o Thales explicou muito bem, que se faça presente amanhã na Livraria La Marca, às 6h30 da noite, para discutir, e que pense assim, que se não houver essa discussão, não adianta você estar fazendo seu trabalho de lançar mais um livro, ou de coisas do tipo assim, se não discutir mais profundamente isso, se não chamar para uma discussão mais séria em âmbito maior e público do governo e prefeitura e tudo, vai ser muito difícil a gente conseguir que nossos sonhos, que não só para nós, mas para a sociedade, aconteçam. A gente tem o Guará Oliveira dando palminhas pra gente aqui, a Eliana Coelho mandando pra gente palminhas e corações. Livro preferido e por quê? Eu falo igual o Taz, é difícil responder essas coisas. Eu vou descobrindo autores durante a vida, né? É mais por aí, assim, você descobre um autor e mergulha naquela obra, né? Foi assim com Gabriel Garcia Marques, foi assim com Manuel de Barros, foi assim com Mia Couto, né? Tem um cara daqui que eu gosto demais, assim, que aconteceu a mesma coisa, que é Décio Brauna, um de Limoeiro do Norte. E aí vários. Eu também tenho um fascínio pela letra de música, então eu vou pelos letristas também, sabe? É isso. Bom, literatura, vamos ao meu, né? Literatura, sim. Eu gosto muito de biografias, né? Sei lá, Chateau, enfim, mas de literatura expressa, que eu gosto muito. Expressa é ótimo. Não sei de onde sai esse expresso. Tô bem hoje, viu, gente? Foi um insônia até 3 horas da manhã, que os neurônios de vez outra falha. Mas tem 3 livros que eu gosto muito. O preferido continua sendo o mesmo, que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, que é O Cortiço de Aloysio de Azevedo. É com certeza o meu preferido de todos os livros que eu já li na vida. Depois disso, Capitães da Areia, de Jorge Amado, né? Eu também curto alguns outros livros de caráter mais descritivos de uma realidade nesse sentido. Então, por que eu gosto demais do Cortiço? Porque eu quase me sinto dentro do livro, de tão perfeita que é a descrição de cenário de Aloysio de Azevedo. E a mesma coisa com Jorge Amado, né? Que eu debruço sempre com muito carinho, por sentir quase o cheiro das coisas quando eu estou lendo, né? Tem um outro que eu não vou mencionar aqui, porque é um livro de infância, de publicação argentina. Então, não vai entrar aqui na lista para vocês, porque eu dificilmente acho que vocês vão conseguir acessar. Mas é a história de uma menina que vivia no charco, né? E enfim, foi o primeiro livro grosso, digamos assim, que eu li na minha vida. Mas aprendi a ler e comecei a ler, lendo. E aí eu não posso deixar de falar desse papel também, que é muito importante que é os quadrinhos. Eu era
fanzoca, tenho até hoje minha coleção completa de revistinhas da Turma da Mônica, que muitos contribuíram para a minha alfabetização. Então, esses são os que eu coloco e que eu indico. O programa fica por aqui. A gente recebeu o poeta e produtor cultural José Tales da Silva Soares, conhecido como Tales Azigon, para a gente conversar sobre a reunião que vai acontecer amanhã às 6h30, dia 13 de fevereiro, na livraria La Marca, para discutir as demandas do setor e comentários do poeta Alain Mendonça. Vamos lá. Democracia no ar. É isso, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará, com apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindipetro, Sintipave, Sindiconte, Simpospetro, Sindojus, Adufse, SC Assessoria Contábil e Unicursos do Professor Júnior. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica comigo Jonathan Neto, comentários de hoje com o poeta Alain Mendonça. Direção-geral da Rádio Atitude Popular do Souza Júnior. Nossos agradecimentos ao convidado, aos parceiras Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, Rádio Ação Popular na Bahia, Rádio Canaã, Rádio Vozes do Campo, Rádio Resistência em Mombaça, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, você também que acompanhou através do nosso canal no YouTube, na TV Atitude Popular, e ou ainda através do Instagram e com o endereço Atitude Popular e tudo juntinho, né? Atitude Popular no Instagram. Amanhã te convido a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar acontece e você é nosso convidado, é nossa convidada. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia